no contexto de uma nação em desenvolvimento, no contexto de uma sociedade em democratização, a universidade tem um papel importante a cumprir na socialização desse saber e na socialização do que seria essa democracia, né, esse acesso democrático ao saber e ao ensino. Nos anos 30, sobre a orientação, inclusive do Partido Comunista na França, Georges Pulitzer, por exemplo, eles criaram a chamada Universidade Popular, que eram pessoas altamente qualificadas, intelectuais, que tinham compromissos, digamos, políticos e ideológicos, sobretudo com o operariado francês naquele momento, e que decidem criar informalmente cursos universitários de desenvolvimento cultural e intelectual dessas camadas que não tiveram, e nem tiveram até muito recentemente, até Mitterrand, nunca tiveram a possibilidade de frequentar uma universidade regular. Bem, a extensão no Brasil, na universidade, ela já vem desde o início do século XX, não é? Um caráter bastante assistencialista, não é? Não vamos esquecer que ao longo de todo o século XX, a educação no Brasil está associada às ações da própria Igreja Católica, então daí uma ação, não é, digamos assim, de assistência, enfim. São vários grupos, são vários movimentos. Por exemplo, aqui no Recife a gente vai ter, de certa forma, o pioneirismo do movimento de cultura popular, que é criado em 1960. Né? Por outro lado, a gente tem o Teatro Popular do Nordeste, que é criado no mesmo ano. Não existia a Universidade Federal de Pernambuco até 1975, quando ela foi instituída por decreto ministerial. Existia a antiga Universidade do Recife, e dentro da Universidade de Recife existiam as escolas, os institutos, as faculdades, entre elas o Instituto de Belas Artes, a Escola de Belas Artes, que ficava ali na Benfica, na Rua Benfica, perto do Clube Internacional. E era lá onde se dava o curso de educação. Chamava-se o curso de educação, do qual, por exemplo, o professor Paulo Freire era professor de filosofia e história da educação, aliás, a mesma disciplina que eu dou hoje aqui no Departamento de Fundamentos. Eu era diretora do Colégio de Aplicação e, há algum tempo, do Centro de Educação da Universidade. E ele era assessor do reitor João Alfredo, que criou para ele dirigir e administrar um serviço cultural chamado SEC. E por que ele cria um serviço de extensão cultural e não uma pró-reitoria de extensão? Porque João Alfredo não tinha maioria no Conselho Universitário. E ele sabia que se ele propusesse a criação de uma pró-reitoria, ela não iria ser aprovada. E ele queria que Paulo Freire entrasse na equipe dele. Então, a criação de um serviço ligado diretamente à reitoria não precisava passar pela aprovação do Conselho Universitário, e assim foi criado o Serviço de Extensão Cultural e Paulo Freire assume. Quantos anos? 50 anos do SEC? Eu vou lá dizer que para mim são 500 anos. É como se fosse o descobrimento do Brasil. Para entender o SEC é muito importante entender uma ampla mobilização educacional que vai se constituir no final dos anos 50 e no início dos anos 60, né? e que vem do movimento das campanhas de educação de adultos, mas que se desdobra no início dos anos 60 no que ficou conhecido como os movimentos de educação e cultura popular. E esse movimento significava isso, que o pessoal da universidade deixava de ser elitista e alienado e passava a conviver mais com as culturas populares. Você tem um movimento muito forte dentro do movimento estudantil que se chamava que reivindicava a reforma universitária, né? E o SEC ele também está muito vinculado a essa ideia da reforma universitária. Tanto a ação do SEC quanto do MCP, elas compreendiam um trabalho de, como é que eu diria, de levar uma ação não só informativa, mas principalmente formativa para um segmento da população que historicamente não tinha acesso ao aprendizado da língua em especial. O SEC ficava, assim, até estrategicamente falando, nos fundos da reitoria. A reitoria ficava perto do Parque 13 de Maio, tinha lá a reitoria,
E atrás, na Gervásio Pires, ficava o SEC, na rua Gervásio, onde hoje é o Colégio Adventista. Exatamente. É difícil dizer se Paulo era um filósofo, era um sociólogo ou era um pedagogo. Ele, mais facilmente, eu poderia simplificar dizendo que Paulo era um pensador. Ele convida pessoas jovens naquele momento, mas pessoas de grande poder de influência intelectual dentro da cidade, mais do que dentro da universidade, dentro da cidade. Foram pessoas como Jarbas Maciel, como Jomar Muniz de Brito, como Luiz Costa Lima, quer dizer, foram as pessoas que participaram. O Luiz Costa Lima vai dirigir uma revista que vai ser criada, Estudos Universitários, que existe até hoje. Você tinha o Paulo Freire, você tinha o Alberi Bezerra, que depois vai estar atuando na Unesco, você tinha o Jarbas Maciel, que mais para frente vai estar junto ao Ariano Suassuna na criação do movimento armorial, um eminente matemático, filósofo e músico. Você tinha várias professoras trabalhando junto com o Paulo Freire. Você tinha estudantes também, você tinha técnicos administrativos. As metodologistas da linguagem, que era a Astrogilda Carvalho, a Dosina, que faleceu aos 3 anos, a Aurenice Cardoso, e quem aparecia pouquíssimo, que nós nunca vimos no SEC, foi a primeira esposa de Paulo, Elza. Antes de entrar no SEC, eu trabalhei como especialista temporário, era esse o nome que se dava. Era uma espécie de assessor, um auxiliar de ensino de uma professora. Depois de algum tempo trabalhando com a professora, não sei se 1 ano, 2 anos, ela disse que não precisava mais do especialista temporário. Então, Luiz Costa Lima, que era meu colega de geração e de farrinhas que nós fazíamos, esse é o tempo da Bossa Nova. Nós íamos ouvir Bossa Nova na casa de Luiz Costa Lima, que era em Casa Forte, na rua Dona Rita de Souza. Então, Luiz comunicou a Paulo Freire que eu estava sobrando na universidade e que poderia ir para lá. Eu fui introduzido no sistema Paulo Freire graças a Luiz Costa Lima, que outro dia, lembrando a ele isso, ele disse que não se lembrava mais, mas eu me lembro. E destacar também a forte presença das mulheres dentro do serviço de extensão cultural. Existem inúmeras pesquisas atualíssimas, muito atuais, sobre gênero e campo universitário, mostrando como o campo universitário é um campo não só masculinizado, não só pelos corpos docentes, um corpo docente que vai se impor predominantemente masculino no início do século XX e talvez até hoje, mas pela própria prática educacional ou científica. Como a prática educacional e científica ela é masculinizada, né? Tinha também, nos bastidores do sistema, a figura inesquecível de Anita Paz Barreto, que ocupava o lugar no governo Arraes de secretária de Educação. E eu era exatamente a assessora dela para aplicar essas grandes verbas que o Ministério de Educação e Cultura enviava para utilizar no sistema Paulo Freire. Até hoje é muito difícil você pensar um espaço de fato universitário
onde você congregue, sem uma hierarquização muito forte, estudantes, técnicos administrativos e professores. Até hoje é muito difícil, e o SEC fez isso. A novidade, então, do SEC, a novidade da ação do João Alfredo, a novidade da criação dessa secretaria é dar um sentido, digamos, de construção da ação da universidade e de organização desses sujeitos no sentido de autonomia. Vai servir como uma espécie de tensiômetro da universidade que permite ela medir os fluxos de solicitações e demandas que vêm da sociedade. Aquilo que era uma universidade voltada apenas para a formação de uma elite administrativa, elite governamental, elite científica e técnica, agora há um setor dentro dela que sai da universidade para formar a sociedade, independente dessa sociedade ter sido recrutada regularmente e através de concurso vestibular para a universidade. Então, o SEC, Serviço de Extensão Cultural, a gente pode dizer que o principal destaque que ele teve foi porque o Paulo Freire tinha já descoberto um novo método de alfabetização de jovens e adultos. A gente falou muito do método Paulo Freire e daquelas ideias de uma alfabetização baseada numa análise, numa crítica da cultura, que foi o que Paulo Freire propôs, né? E não uma alfabetização puramente decodificação de símbolos alfabéticos ou silábicos, mas uma alfabetização que ele vai propor dentro de uma crítica da cultura, quer dizer, sem uma teoria antropológica da cultura não é possível se entender aquilo que Paulo Freire, aliás, Paulo Freire nunca chamou de método Paulo Freire, nós é que chamamos de método Paulo Freire. Então isso é que é a grande genialidade de Paulo Freire. Vincular a educação, ou abordar, ou interpretar a educação como um processo antropológico. O aluno se tornava um agente ativo do processo educacional. E ele escolheu para montar essa experiência dele adultos analfabetos. Começou por Angicos, onde teve uma experiência muito emocionante, muito rica, muito socializadora, em que ele criava um universo vocabular daquelas pessoas que estavam desejosos de serem iniciados no processo de alfabetização. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. É uma revolução de verdade, séria, bem organizada. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. É uma pequena revolução cristã, o alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação. Belota é enfeite na rede de dormir. É uma palavra local típica e foi escolhida como a primeira a ser projetada no escuro para os alunos. Assim como uma parede é feita de tijolos, um ao lado do outro, assim também se escrevem as palavras. Ninguém soletra B-E-B. É só juntar os tijolos. Belota. Tudo isso, porém, custa dinheiro. Formar os monitores, transportá-los, alojá-los, alimentá-los, comprar lápis e papel, giz, quadros negros, fichas, slides, projetores. Este povo estudou e aprendeu porque há gente idealista que trabalha, porque há um serviço cooperativo de educação no Rio Grande do Norte, criado e instalado pelo governo local, com a colaboração da Sudene e do governo dos Estados Unidos dentro dos princípios da Aliança para o Progresso. E também porque não temos receio da ajuda estrangeira e dispomos do método do professor Paulo Freire, do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Agora, em Angicos, as portas foram abertas e os homens podem começar a sair das trevas da ignorância. E isto é o principal. Agora, eles sabem ler e escrever.
aprenderam em apenas 40 horas e podem começar a ser preparados para trabalhar por si mesmos e para transformar o Brasil numa pátria ainda maior, forte e livre. Aprenda a ler em 40 horas. Ensine um homem a ler em 40 horas. Isso para aqui, para dentro de Angico, foi uma festa. Porque veio os monitores, primeiro, para fazer a matrícula do curso, saber que queria, né? E nesse tempo a gente era umas pessoas muito humildes, não sabia de nada, quase. Aí, quem quis se alistou para estudar. E quem não quis, não foi, né? Muita gente. Muita gente não queria por quê? É porque o povo já falava que isso era comunismo. Aí o povo tinha medo. A gente ficamos com os cadernos, com tudo, né? Aí depois que veio esse negócio dessa exilado pra lá, aí pronto, nós acabamos com tudo. Tocamos fogo e tudo, enterramos, fizemos tudo. Ninguém ficou com nada. Aí não tinha tempo de vir estudar, né? E as escolas eram difíceis, não era fácil como era hoje, né? Mas aí apareceu essa escola de Paulo Freire, né? Aí se eu soubesse escrever e ler, né? Pedia arranjar um emprego, né? Um trabalho, né? De vida. Mas não chegou a isso, né? Porque foi a aula que eu tive. Mas valeu a pena, porque eu tirei meus documentos, né? Já escrevendo. Eu tirava com o dedo, né? Porque eu não sabia escrever. Aí eu tirei meus documentos já com o meu nome escrito, né? Eu escrevi. Aí isso é muito gratificante. Para quem não sabia de nada. Que isso é a maior falácia que pode existir na proposta de Paulo Freire, é que nunca se alfabetizou em 40 horas, nem se alfabetizou, nem se alfabetiza e nem se alfabetizará em 40 horas. E isso os políticos aproveitaram da melhor maneira possível. Acontece que isso foi, hoje em dia, eu digo, um grande equívoco. Porque se a grande genialidade foi essa leitura antropológica da educação, não se pode dizer que com 40 horas, nem com 400 horas se alfabetiza jovem ou adulto. É uma coisa muito relativa e depende do grupo, depende do educador educando. Mas ficou esse rótulo, com 40 horas se alfabetiza, então foi isso. Então por isso foi para Brasília e percorreu o mundo. Mas a pedagogia de Paulo Freire ecoa no mundo não por conta dessas 40 horas. Naquele momento em que eu comecei a aprender com a classe trabalhadora o que significava de ser uma consciência dependente, uma consciência política dependente. Existiam cursos destinados à formação de estudantes universitários que desejavam alfabetizar. Então, a minha especialidade nesses cursos era falar sobre dinâmica de grupo, dinâmica da comunicação. Roberto Cavalcante e Arthur Carvalho falavam de economia brasileira, de sociedade brasileira. Tinha o padre Paulo Menezes, que foi o primeiro doutor em política, ele foi fazer na Europa. Na época, os padres, ele era jesuíta, os padres ainda usavam batina,
E ele ia para o SEC de Batina? De Batina, pois andava de Batina. Só treinava Batina para dormir, eu espero. Essa equipe de Paulo Freire começou indo fazer cursos, por exemplo, em Natal, eu me lembro perfeitamente, uma determinada casa que foi alugada, eu já existia essa casa, a equipe Paulo Freire ficou porque era para dar cursos intensivos para os estudantes universitários que desejavam se tornar alfabetizadores. Quanto ao serviço de extensão cultural, eu frequentei 63, todo fim de semana nós estávamos, quando eu digo nós, éramos a turma aqui de João Pessoa, que tinha a CEPLAR, Campanha de Educação Popular da Paraíba, tinha a CEPLAR aqui de João Pessoa, que já tinha sido criada em 1962. E a CEPLAR de Campina Grande foi criada em 1963. Aí reunia o pessoal, os militantes de João Pessoa, com os militantes lá de Campina Grande, e nós íamos todo fim de semana para o SEC. E ao voltarmos para a Paraíba, no caso, a equipe da Paraíba, a CEPLAR da Paraíba aplicava aqui. E nós de Campina Grande aplicávamos lá em Campina Grande, nos círculos de cultura de Campina Grande. A Rádio Universidade do Recife apresenta Campanha de Alfabetização. Conheça o método de alfabetização de adulto de Paulo Freire, através deste programa, diariamente pelos microfones da Rádio Universidade do Recife. A Rádio Universitária AM era a menina dos olhos de Paulo Freire, pois foi ele quem conseguiu o canal da Rádio AM para a universidade, assim como também o canal, tempos depois, da Rádio FM. Os jornais locais, Hugo, não sei se se referiu a isso, mas criticavam muito a Rádio Universitária, a rádio que era o SEC, na época, que tinha uns programas também, que tinham debates culturais, sociopolíticos, e isso os intelectuais daqui do Recife, que escreviam nos jornais, diziam que isso era coisa subversiva. Certa vez eu cheguei lá na Rádio AM, um dia de manhã, e tinha lá uma carta. Eu peguei a carta, porque a gente recebia muitas cartas, né, dos ouvintes, e tinha uma lá. Deu dificuldade em ler até o envelope, mas eu entendi que era para a Rádio Universitária e tal. Aí eu abri, tive dificuldade de ler, o ouvinte queria ouvir a Valsa das Flores de Tchaikovsky, que é uma música erudita, né? E o ouvinte, eu até me lembro de uma hora, Alto José do Pinho, não sabia escrever, deu trabalho para saber o que é que ele queria. Aí chega Jarbas Maciel. Ele chega, senta lá na mesa dele. Aí eu digo, Jarbas, lê essa carta aí. Jarbas, um camarada de uma erudição, como eu já falei, tocava violino na Sinfônica, professor da Universidade de Matemática, de Economia, de Filosofia. Aí olhou para mim e disse, estamos atingindo os nossos objetivos. O que é que ele quis dizer com isso? Que aquele ouvinte que nem sabia ler direito, queria ouvir a Valsa das Flores de Tchaikovsky, porque ele descobriu essa rádio. Esses aqui são os LPs de frevo. Claudio Germano, por exemplo, um dos maiores defensores do frevo, né? Aqui o primeiro disco que saiu com músicas do Galo da Madrugada, né? O primeiro disco com música do Galo da Madrugada, arranjos do maestro Guedes Peixoto. Há muitos discos importantes. Esse aqui, o que eu falei ali, o disco de... O nosso segundo disco aqui com a banda da polícia, do Temer Frevo. Esse aqui é o segundo disco, o volume 2, do ano 1978. Né?
Então, todos esses LPs dessa série estão agora tudo em CD, né? A Banda da Polícia, tudo aqui são relíquias de que só tem aqui mesmo na Rádio Universitária. Havia essa seriedade na Rádio Universitária AM, programas especiais, programas de música erudita, de músicas brasileiras e internacionais da melhor qualidade, para que o ouvinte ouvisse coisa diferente, né? O acionar a rádio, acionar aquela tecnologia naquela época era importantíssimo, né? Outras ações de alfabetização via rádio, de educação via rádio, também já eram feitas naquele período, mas observe que a rádio universitária naquela época teve um papel também proeminente, bastante interessante. Tudo começa a se juntar como experiências pedagógicas, políticas e culturais para a criação de um sistema Paulo Freire, como chamou Jarbas Maciel, ou de um método Paulo Freire, como a gente chama mais atualmente. Mas havia um programa muito especial, que era Campanha de Alfabetização. Era um programa que falava a respeito do método de alfabetização de adultos de Paulo Freire. Então, a gente fazia o programa fazendo entrevistas com as pessoas, tal. Então teve um tempo, havia uns núcleos de educação na Várzea e outros bairros, e no mês, acho que de dezembro, havia então os diplomas para os adultos que aprendiam a ler, aprendiam a escrever. Então nós fomos para lá, Paulo Freire também estava lá, foi um momento realmente muito emocionante. Então um daqueles senhores já de idade, chegou, doutor Paulo Freire, olha, eu aprendi a ler com o seu método, aprendi até a escrever meu nome. Quer que eu escreva para o senhor ver? Aí ele pegou um papel, escreveu o nome dele, está vendo? Aí Paulo Freire não aguentou, né? Começou a sair lágrimas dos olhos dele. Eu também, quando conto, eu fico emocionado. Ele, feliz, alegre, porque estava escrevendo o nome dele, ele devia ter uns 60 ou tantos anos de idade, né? E outros que chegaram lá, abraçando ele e emocionados, porque aprenderam a escrever, aprenderam a ler, né? Você tinha trabalhos educativos que iam da educação de adultos ao ensino superior, né? Então você tinha trabalhos de educação de adultos, os primeiros círculos de cultura, feito no Poço da Panela, Centro de Cultura Dona Olegarinha, junto com o Movimento de Cultura Popular, né? Então, é ali que está se formando a pedagogia do Paulo Freire. Você tinha trabalhos, por exemplo, com estudantes do ensino médio. Você tinha trabalho de formação política com profissionais daqui da região do Recife. Você tinha trabalho com estudantes da própria universidade ou de outras faculdades ou instituições de ensino superior aqui da cidade. Você tinha trabalhos com estudantes da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e rapidamente isso vai ganhando todo o Brasil, né? Mas com o apoio do reitor, ele encontrou não somente um meio de difusão de ideias dentro da intelectualidade, através da revista Estudos Universitários, como ele vai ter a possibilidade de encontrar um nicho institucional, que foi o Serviço de Extensão, apoiado diretamente pela reitoria, para entrar na sociedade com programas culturais, programas educativos, programas de formação política, que provavelmente dentro de instituições que não fossem a universidade ou que tivesse o peso da universidade, ele não conseguiria. A questão que Paulo Freire coloca nas suas obras a respeito da realidade nacional, a respeito da conscientização, a respeito de educação, de comunicação e extensão, de educação com prática da liberdade, é uma só. Como é que a consciência deste povo poderá ser transformada, ou melhor, transitada, daquilo que ele chamava de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, para que ele possa, este mesmo povo, elaborar o seu próprio projeto de nação. Ou então esse povo estará fadado ou a aceitar a dominação de uma outra classe ou a aceitar culturalmente a dominação de um povo estrangeiro. A novidade para mim, que foi a grande revolução da minha cabeça, foi o conteúdo, saber que a alfabetização é um ato político. Essa foi a grande revolução. Ele também representa uma ação, digamos, lida como sendo uma ação subversiva, lida como sendo uma ação que desvirtuaria o sentido maior da universidade na perspectiva, no olhar de elementos mais conservadores, né?
mais tradicionais. Para o letramento ou para a antiga alfabetização, você precisava situar aquela plateia, aquele público de iletrados, num debate sobre natureza e cultura, para valorizar o analfabeto também como um produtor de cultura. Era tudo o que as nossas elites mais conservadoras, mais reacionárias, junto com os militares, não queriam. O golpe, então, civil-militar de 64, ele não pretende simplesmente eliminar pessoas, o que ele pretende é eliminar ideias. E, claro, as pessoas portadoras ou divulgadoras, ou promotoras dessas ideias, ou produtoras dessas ideias, são as pessoas mais atingidas. Chegou 64, houve então a Revolução, o golpe militar. Então, Paulo Freire, todos os professores que faziam parte do SEC, todos saíram, acabaram com tudo, acabou tudo. No dia 2 de abril, quando eu estava dando aula no meu instituto, que eu tinha um colégio em Campina Grande, e estava dando aula de alfabetização aos meus alunos, quando o quarteirão do colégio foi cercado por jipes e caminhões, e o colégio foi invadido por uma multidão de soldados armados de fuzis e de metralhadoras. E me arrancaram da sala de aula e me levaram. Aí foi quando eu cheguei lá no quartel, foi que eu vi que tinha mais de 50. Aí foi quando realmente a gente animado por Brizola lá, enchendo os nossos ouvidos, que estava havendo resistência, e a gente achando que aquilo tudo era verdade. E a ficha só caiu quando eu cheguei lá no Exército, que eu vi pelo tratamento que nos deram que não era a nossa revolução, que era um golpe militar. Quando o golpe explodiu, nós estávamos em Campina Grande com 55 círculos de cultura em todos os bairros de Campina Grande. O Paulo Freire foi preso várias vezes. Prendiam, passavam um mês preso, depois soltavam, depois de algum tempo prendiam de novo, até que Dona Elza, falecida como ele, faleceu antes dele, dizia, olha, você vai ter que sair do Brasil, porque isso é uma coisa terrivelmente desgastante. Ficar preso, solto, preso de novo. Paulo Freire sai daqui para o Chile. No Chile, ele dá continuidade a trabalhos de atividades de alfabetização de adultos. Não é? Depois, na própria África também, ele desenvolve ações nesse sentido. Não é? Colaboradores dele desenvolvem ações de alfabetização na Argélia. Ou seja, então, a ideia da alfabetização, da educação de adultos, que teve na experiência aqui da universidade, o seu cerne, né, com as ações de Freire, realmente se desdobraram, né, foram reconhecidas em outros países, em outras regiões. Eu, como todos os componentes de Paulo Freire, nós fomos presos em um lugar chamado Forte das Cinco Pontas. Mas a gente, menos de um mês cada um. Aí eu me lembro que tem um amigo meu chamado Romeu Padilha, que ele entrou no SEC através de um curso, era um grande intelectual, foi para Brasília, já está aposentado, mora no interior do Rio Grande do Norte. Mas ele era daqui, e ele entrou no SEC através de um curso que eu participei como professor e outros também. E nós morávamos na rua Gervásio Pires, defronte do Hospital Militar. O Romeu Padilha foi preso antes de mim, eu já fiquei com angústia. Como é que ele entrou no SEC através de mim, do curso que eu dei, como é ele foi preso antes de mim? Aí chegou a minha vez, ele já estava preso, né?
Eu acho que atendendo esse meu pedido, eu quero ser preso também. Aí quando eu fui lá para o Forte das 5 Pontas, ele pensou que eu estava fazendo uma visita a ele. Aí soltaram ele, que eu não podia ficar à brodagem, não, a amizade. Aí eles foram liberados e eu entrei. E eu fiquei em companhia, que foi uma grande aprendizagem que o regime militar me deu. Eu fiquei na companhia de Joel Câmara e de Gregório Bezerra, numa cela, que era uma cela dupla, mas a mesma cela. Gregório Bezerra já ainda estava todo acidentado do que ele tinha sofrido, fizeram com ele as marcas, os sofrimentos dele, e o Joel Câmara. E eu fiquei lá com eles. Queriam arrancar de mim acusações que levassem a se concluir que eles faziam movimento comunista através dos encontros de alfabetização. E eu apenas respondi assim. Não, quando ele escolhe a palavra tijolo, essa palavra existe. Existe e o tijolo funciona para criar o progresso e as moradias populares. Não há nenhuma intenção de jogar, fazer luta de classe. A intenção não era essa, mas o temor dos militares se manifestava como se fosse. Aqui na Paraíba, o que houve foi prisões, recolhimento do material, abafou-se, foi assim, uma situação horrível e acabou-se, ai de quem falasse em Paulo Freire, porque às vezes que eu fui presa, o assunto era Paulo Freire. Mas a senhora trabalhou, a senhora não, você trabalhou com Paulo Freire, o maior comunista, um dos maiores comunistas do Brasil. Aí eu não podia negar. Tem coisas que a pessoa não pode negar, né? Na época, o Ministério da Educação e Cultura mandou fazer LPs, que o pessoal hoje chama de vinil, do hino nacional brasileiro, hino à bandeira, hino da Proclamação da República e o hino da Independência, para distribuir com as escolas. E esses discos estavam todos lá no SEC, lá onde era a antiga reitoria, ali no 13 de maio. Então teve um dia que chegou um caminhão do Exército, pegou esses discos, jogou tudo dentro do caminhão como material subversivo. Nunca esqueci isso. Era Inário Nacional o nome do disco. Durante 66, 67 eu dei aula ali, como se fosse, eu saía com a Bíblia, era como catequista, para dar aula de catequista. Trabalhei ali 1 ano e 10 meses com as prostitutas. Elas tinham uma idade entre 28 anos e 40 e tantos anos, né? Mas sobre o pano o disfarce era a Bíblia, mas a Bíblia era Paulo Freire. Em alguns momentos, o próprio método de Paulo Freire foi utilizado pelos militares num programa de alfabetização via rádio chamado Projeto Minerva, que só acabou com a Nova República em 85. Foi Marco Maciel quem acabou com ele, quando ele foi secretário de Educação, ministro da Educação. A ditadura vai se apropriar. Os militares, o pessoal que estava pensando na universidade na época, vai se apropriar dessa discussão em torno da extensão, vai se apropriar das campanhas de alfabetização, vai se apropriar do que então era movimentos de educação e cultura popular, né? E vai produzir uma ideia de extensão que é a ideia institucional que nós temos hoje. Não dá para pensar a universidade até 60 como um espaço de prática de ensino, pesquisa e extensão de maneira indissociável. Isso vai ser construído nos anos 70, 80. Desde aquele momento que se colocou para a extensão, para a ideia de extensão, uma ideia que eu considero válida ainda até hoje, que uma universidade
para que ela possa ser republicana, ela tem que dar uma resposta às demandas da sociedade. Não adianta eu ter uma universidade de excelência, no sentido de que os professores produzem pesquisas maravilhosas, captam recursos vultosos nas instituições de financiamento, alunos, né, a proporção de alunos é grande, a qualificação desses professores é crescente, e em torno nós temos os piores índices educacionais do Nordeste, tanto da região metropolitana, quanto do Estado, quanto do Recife. Quer dizer, de que vale uma excelência que olhe apenas o próprio umbigo. A prática da extensão ela é vista dentro do campo acadêmico, dentro do campo universitário, com uma prática menor em relação à pesquisa. Né? E isso a gente vê por essas tabelas, onde você, quando você coordena um projeto de pesquisa, você tem X pontos. Quando você coordena um projeto de extensão, você tem X sobre 2 pontos. Né? Então, isso não é atrativo, isso termina afastando, né? Muita gente que gostaria de estar fazendo extensão e vai pela corrida mesmo. Porque hoje em dia há um estímulo ao que no campo universitário, do magistério superior, se chama a produtividade. Nós somos financiados pelo poder público, nós somos uma concessão pública, quer dizer, a soberania, se ela existe, é a soberania do povo, que nos autoriza a estar aqui dentro, que elege um presidente da República que nos nomeia ou nos demite e que espera que a gente dê resposta aos grandes anseios que é a sociedade. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda sofre de precariedades, de déficits de modernidade flagrantes. Quer dizer, nós temos ainda no estado de Pernambuco 14% de uma população escolar que não sabe ler nem escrever. O Brasil, se a gente quiser ampliar, o Brasil continua nos últimos níveis das avaliações internacionais, seja no domínio da língua vernacular, seja no domínio da matemática. Quer dizer, ele ocupa a última e a penúltima posição, quer dizer, somente comparável com países praticamente em frangalhos como Burkina Faso, como Sierra Leone, quer dizer, são países, né, que mal conseguiram construir um Estado Nacional. Agora eu coloco também uma indagação atual. Grandes educadores e educadoras ligadas a Paulo Freire já exerceram a função máxima na Secretaria de Educação, tanto do Recife como de Pernambuco. E por que em Recife e Pernambuco ainda existem analfabetos? Se você botar Paulo Freire em prática dentro do sistema oficial, é você criar um dragão dentro do sistema e, como é uma proposta contra-hegemônica, nenhum deles, quem é que vai ser seu coveiro próprio? Há um grande desafio da prática de extensão no sentido de você superar o assistencialismo. Como fazer com que aquela extensão vire uma comunicação, um diálogo de fato. O que o Paulo Freire vai chamar de uma ajuda verdadeira. Como você vai poder dar uma ajuda verdadeira, uma ajuda autêntica para aquela comunidade com quem você está trabalhando? É um legado. Eu acho que é um legado e esse legado não pode ser esquecido. Ao contrário, eu acho que ele tem que ser retomado e ser feita uma releitura atualizada para o momento atual. Ele está incluído dentro de uma atmosfera intelectual, dentro de um clima político e ideológico do país que não é mais o mesmo de hoje. Quer dizer, na verdade, o SEC tem uma preocupação em desenvolver um método de alfabetização, em elevar o nível cultural do povo, que é hoje uma expressão que a gente não utilizaria mais, elevar o nível cultural do povo através de programas de extensão cultural, de politização, de alfabetização das massas, programas de alfabetização via rádio, através de revistas, estímulo a revistas culturais dentro da universidade. Então era um clima, digamos, voltado para a emergência de uma modernidade política e republicana naquele momento. Ora, esse não é mais o nosso problema hoje. Hoje a universidade já se democratizou muito mais, quer dizer, a possibilidade de você entrar nas universidades públicas é muito maior do que naquele momento, quando era uma universidade realmente de elite. Hoje a possibilidade de você fazer projetos financiados para dirigi-los à sociedade, quer dizer, projetos de nutrição, projetos de alfabetização, projetos de televisão comunitária, projetos de rádios comunitárias, projeto de teatro junto às comunidades mais pobres. Isso, naquele momento, era praticamente inviável, porque nós não dispunhamos daquela estrutura.
E, sobretudo, porque o Serviço de Extensão Cultural foi formado e pensado ideologicamente para dar respostas a uma determinada quadratura, digamos, política e ideológica da nação. Enquanto que nós não temos mais esse tipo de problema. Hoje, a Pró-Reitoria de Extensão, através dos seus programas de extensão, suas bolsas de extensão, os seus financiamentos de projetos de extensão, ela é quem faz a relação entre universidade e sociedade, mas num contexto que não é mais a criação do projeto nacional. Parece que hoje, quando a gente fala de indissociabilidade, a gente fala no sentido de que de reforçar onde está a fronteira da pesquisa, onde está a fronteira do ensino e onde está a fronteira da extensão. Ah, isso aqui é ensino, isso aqui é pesquisa, isso aqui é extensão. Quando, na verdade, o SEC fazia ensino, pesquisa e extensão e a gente não sabia como separar uma coisa da outra, porque estava tão bem amarrado, tão bem interpenetrado, que era impossível você pensar uma hierarquização. Se na década de 60 levar a essa população a alfabetização já era uma grande ação, atualmente você leva essa população um dado a mais, que é tentar acessar um outro nível para além da graduação, para além do que seria a formação universitária básica. Então, acho que estamos, é claro, né, isso é uma dinâmica, isso é uma luta, mas percebendo esse espírito que é de levar a comunidade a socializar os saberes que ela mesma produz, que ela mesma pode ofertar. Revisitar o SEC não só para rememorar o SEC ou para celebrar, como foi no ano passado, o seu cinquentenário, mas revisitar o SEC para ver o que ele ainda tem de experiências, o que ele ainda tem de expressões, de práticas, de saberes, de orientações que possam estar dinamizando a nossa universidade hoje. Eu acho que a redescoberta do SEC, ela vem justamente nesse sentido. Não de dizer que a universidade foi pioneira por instalar e sistematizar o primeiro serviço de extensão, mas de pensar que a universidade pode estar aprendendo com a história e estar transformando sua experiência presente e sua expectativa de futuro. Uma pró-reitoria de extensão é talvez aquilo que permite que a universidade não perca esse horizonte, que ela não coloque o farol na popa do barco, que ela deixe com que o farol continue na praia e mesmo que a gente esteja perdido no oceano, a gente consiga ver a luz na praia e possa se dirigir para ela. Um serviço de extensão cultural é como um farol situado na praia.